Dor lombar. Como que eu trato dor lombar mesmo online? Olha que loucura. Você tem alguma dor lombar, alguma limitação, queixa para fazer algum movimento, travou a coluna. Independente da sua causa dessa dor, independente do tipo de problema que desencadeou essa dor, independente também da hernia de disco, do abaulamento, do bico de papagaio, da degeneração, não importa o que você tenha. Você tem dor lombar? Nesse vídeo você vai entender como você pode tratar online, como você não precisa necessariamente ter alguém mexendo em você, fazendo por você ou algum exercício específico. Você vai entender o passo a passo do que essa dor significa, muito além de classificações de dor. Você vai entender o que essa dor ela indica, o que ela pode indicar, quais são as hipóteses e como você pode tratar online, sem ter que estar indo em um consultório, sem ter indo num profissional. Tá? Eu mesmo atendo várias pessoas do Brasil e fora do Brasil, brasileiros e não brasileiros que estão no exterior, tudo online, com ótimos resultados. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Então, esse vídeo vai transformar a sua forma, a sua perspectiva, a sua mente a respeito do que é a dor, tá? Então já clica aqui no botãozinho, compartilha esse conteúdo, dá o joinha, porque o canal entende que se você curte, esse vídeo vai chegar para mais pessoas e não custa nada para você. E se você gosta de conteúdo sobre dor, exercício e lesão, não esquece de se inscrever no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta especialista em osteopatia e pós-graduado em medicina funcional integrativa. O meu grande objetivo aqui no YouTube e nas redes sociais é ajudar você a se libertar da dor e sofrimento que você tem física e depender da origem, focando na real causa primária. Saiba que se você tem dor, existe causa. Se você tem algum sofrimento, queda de cabelo, alteração de pressão, alterações de pele, não importa. O seu corpo está manifestando um problema, esse problema tem causa e a gente consegue descobrir. Você consegue descobrir isso de mais de uma forma. Aqui embaixo tem linkzinhos que podem te ajudar, tá bom? Vamos direto para o conteúdo, pessoal. E assim, coisas que eu preciso que você entenda. Se você sente dor na coluna lombar, na coluna cervical, na coluna torácica, se você está manifestando alguma limitação funcional, se você já não consegue mais fazer seu trabalho da forma correta por causa disso, se você já não consegue mais pegar seus filhos ou seus netos, é muito comum para a sua terceira idade, não consegue pegar seus netos na coluna, saiba que não é porque você viu na imagem de ressonância, de raio-x, alguma alteração estrutural, como por exemplo uma degeneração, um abaulamento, ou como eu atendi hoje aqui no consultório, um paciente com uma listese vertebral, um escorregamento vertebral agressivo, não quer dizer que aquilo ali é o problema, ou melhor dizendo, não quer dizer que tratar aquilo por si só vai resolver sua dor. Você tem que entender que aquilo que você viu na imagem, aquilo que o médico viu para você na ressonância, na radiografia, é o resultado de um problema, é o saldo a pagar, você não sabe o que causou. Existe uma causa para uma listese, existe uma causa para uma hernia de disco em L5, existe uma causa para uma hernia de disco cervical. Existe causa para tudo. E quando você identifica a causa, é como se você freasse uma roda que está girando e que está machucando você. Você freia a roda. E aí você olha para depois que a roda parou, você olha para trás, vê o estrago que deu, que são as sequelas, e trata essas sequelas. Tá entendendo comigo? Existe um estupim, um mecanismo que começa isso. Você tratar o final do mecanismo é burrice. Não vai resolver, tá bom? Então, 3 pontos importantes, eu selecionei aqui para não esquecer, pessoal, de falar para vocês, 3 pontos importantes para você zerar a sua dor nas costas. O primeiro deles, entender que a coluna é uma estrutura altamente adaptável. E eu quero que você pense nela como um todo. Crânio, cervical, tórax e lombar. Então você pode ter, por exemplo, uma dor na cervical, mas ser uma adaptação de um problema no crânio? Sim. Você pode ter uma dor, por exemplo, na região torácica, tanto na parte anterior quanto na parte posterior, mas vamos nos focar a coluna, né? Na parte posterior. E ser uma adaptação da cervical e do crânio? Pode. Então essa visão estreita de você ter dor na coluna e só trabalhar naquele local é burrice. Se você foi num fisioterapeuta, num massoterapeuta, num profissional de educação física, sei lá onde é que você foi, e está aliviando a sua coluna, focando na região onde dói, você não está fazendo nada além de retardar, de empurrar com a barriga o problema e maquiar o sintoma. Automaticamente, quando o saldo vir para você pagar, o saldo será maior. Entendeu? Se eu finjo que eu não tenho uma dívida, eu fecho meus olhos e finjo que não tenho uma dívida, a dívida desaparece? Não, né? Ela cresce com juros e a hora que você vai pagar, talvez você não consiga. Então, primeiro ponto, coluna é altamente adaptável. Sistema locomotor, podemos deixar numa ponta mais ampla, músculos, ossos, ligamentos, tendões, cartilagens, que é o que também compõe a coluna, certo? Pois é, altamente adaptável a qualquer outro problema, entendeu? Começou a dar um problema no seu corpo, o sistema locomotor se adapta. Começou a dar um probleminha no sistema imune, o corpo se adapta. Começou a dar um probleminha no seu fígado, o corpo se adapta. Queria que você entendesse isso.
Então você ter uma dor na coluna e focar na dor é por si só, exceto em situações de trauma. Então eu caí, bati a coluna, fiz uma imagem, vi uma lesão. Opa, é diferente, você teve um mecanismo no sistema locomotor. Então ele se torna prioridade. Entendeu? Eu fui lá, bati a coluna e traumatizei o sacro, por exemplo, a base da coluna, o sacro e cóccix. Vai ter que tratar local, porque ali foi o trauma, ali foi a agressão, ali virou a emergência do corpo. Agora, eu comecei com dor do nada na coluna. Não trate coluna, meu querido. Entenda que ali é uma adaptação a um problema. A gente tem que identificar o que causou essa adaptação e tratar essa adaptação. Segundo ponto e mais importante, todas as informações que você tem no corpo passam pela coluna. Ou melhor dizendo, passam pelo sistema nervoso central. Mas você tem o crânio, né, o encéfalo, melhor dizendo, né, toda a estrutura cerebral, cerebelo, encéfalo, toda a medula e os nervos periféricos. Então, se acontecer um corte, por exemplo, na minha mão, uma tatuagem aqui, e for algo relevante para o sistema nervoso autonômico, esses nervos que tem aqui atrás no quadro, digita depois no Google lá, sistema nervoso autônomo, né? Se tiver uma cicatriz aqui, um corte aqui, e for relevante para o sistema nervoso autonômico, essa informação via os nervos dessa região aqui da pele, o dermátomo, o miótomo, o esclerótomo, dessa região, os nervos que saem daqui, que vão lá na coluna, então, por exemplo, aqui seria na região cervical, vão alterar a cervical. Então você pode ter dor cervical, mas o problema é periférico. Entendesse? E isso se aplica a, como eu falei, uma cicatriz, um trauma, uma tatuagem, mas se aplica também aos órgãos. Então, se você está com um problema no estômago, certo? A inervação autonômica do estômago, simpática, é torácica média, T4, T5. Então você vai ter dor na região interescapular. Se o seu problema for fígado, um pouco mais para baixo, em T7, T8, você vai ter dor na região ali das costas. Então, você está com uma dor, por exemplo, na cervical, o problema não tem que ser cervical, ele pode ser periférico. Você está com uma dor na região torácica, pode ser o estômago, pode ser o fígado, pode ser o coração, pode ser o pulmão. Entendeu? Então, entender que como toda informação que vem da periferia, seja de um músculo, de um osso, de um ligamento, de um nervo, de uma artéria, de um sistema linfático, de um órgão, de uma glândula, né? Toda essa informação vai para a sua coluna. Você pode ter, por exemplo, uma agressão biológica, uma bactéria, alguma coisa, por exemplo, um parasita, por exemplo, no intestino e projetar dor na coluna, porque a inervação do intestino fica na coluna. E, na verdade, é um parasita. Eu cansei de atender pacientes, por exemplo, com dor lombar, de eu dar um remédio antiparasitário e a dor sumir, porque era um parasita. Então, o que faz a solução de uma dor nas costas? O diagnóstico preciso. Terceiro ponto e mais importante na minha opinião, e eu vou apresentar para vocês, pessoal, até o final do vídeo, 4 soluções. Eu marquei aqui para vocês para não esquecer, tá? Então, fica até o final do vídeo, com calma, com humildade, ouve tudo, tá? Não vê meio vídeo. O vídeo começa com 10 minutos. Para você, seu chato. Para outras pessoas começou no início. Para outras pessoas absorveram tudo. Então, para de fazer isso. Não escreve aqui embaixo o vídeo começa em tal nível. Você não tem maturidade nem conhecimento para julgar onde ele começa. Ouve inteirinho o vídeo, bota na velocidade mais rápido então, ou vê com mais tempo, entendesse? Bota no seu grupinho da família, salva e vê o vídeo depois. Mas por favor, veja o vídeo inteiro, você vai entender o contexto. Você está com dor ainda porque você não aprendeu algo. Se você tem dor, você não aprendeu algo. Você está travado num estágio da sua vida, você não aprendeu algo. E esse vídeo pode transformar a sua vida e de outras pessoas. Então compartilha e curte esse vídeo, tá? Terceiro ponto, a nutrição do tecido. Para e pensa, nós estamos falando de coluna, certo? Osso, músculo, ligamento, tudo isso aí precisa de nutriente. Precisa de vitamina, mineral, aminoácido, coenzima. Precisa de tirar dali, dessa região, tirar resíduos metabólicos. Para e pensa, o osso da coluna, ele vai sendo regenerado. O disco vai sendo regenerado. Então precisa entrar nutriente e sair sujeira, metabólicos. Tudo isso acontece ao longo dos vários anos. Não é tão rápido, mas acontece. Então você pensar na nutrição do tecido é fundamental. Por isso que a alimentação é o carro-chefe nessas questões. Então você comer coisa inflamatória, você vai inflamar sua coluna também. Você comer coisa nutritiva, você vai nutrir sua coluna também. Bota isso na sua cabeça, tá bom? Eu não vou aprofundar muito em cada um, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? 3 erros, pessoal, muito comuns, e eu tenho certeza que você faz pelo menos um deles, tá? Acabou a minha água aqui. Pelo menos um deles você faz, tá? O erro mais comum que eu vejo das pessoas que têm dor nas costas e acreditam que o problema está na coluna, seguramente já não é você, porque você já está entendendo por uma outra perspectiva, você já chegou na altura desse vídeo, você já entende por outra perspectiva. Primeiro erro muito comum é fortalecer, cara. Vou dar um exemplo para você. Se você tem um problema crônico de intestino delgado,
Como essa informação da inflamação do intestino delgado vai chegar na sua coluna, na região lombar alta, transição tóraco-lombar, mais ou menos aqui, ó, pessoal. Mais ou menos aqui. E o intestino grosso um pouco mais embaixo. Nesses níveis, aonde sai a inervação simpática, no caso do intestino grosso parasimpática também, nesses níveis vai haver uma diminuição da ativação dos músculos que seguram a coluna. Então, a estabilização do segmento lombar, alto ou baixo, num problema de intestino delgado ou grosso, vai estar comprometida. Então não adianta você ir no Pilates, na academia, no funcional, fortalecer que nem um maluco essa musculatura, por 1, 2 horas que seja, sendo que as outras 20 e poucas horas, esse músculo vai ficar inibido, desligado, irritado, por conta de uma informação que vem da periferia, nesse caso de um órgão. Se aplica a mesma coisa, você, mulher, por exemplo, que fez uma cesárea, ou fez uma esterectomia, ou você, homem, que fez uma vasectomia, você fez um corte, uma cicatriz, uma agressão mecânica. Essa informação, a depender da gravidade, vai lá na sua coluna lombar baixa, nesse caso, né, porque a gente está falando de útero ou parte ginecológica masculina, testículo, vai lá na região lombar baixa, vai alterar a informação neurológica que tem ali, o limiar de excitabilidade dos nervos motores, sensitivos e tudo mais e autonômicos ali, e vai diminuir a atividade muscular de estabilização. Você vai ter dor nas costas. Tá me entendendo? Então fortalecer, sem saber a origem real, você está indo contra a maré, o músculo está inibido, você está tentando fortalecer. Vai aliviar, Murilo? Aliviar vai. Fortalecer alivia, mas curar não vai. Ok? A mesma coisa, alongar. Quem falou que o músculo que está contraturado, imagina que você está com uma contratura nos 2 quadrados lombar, nos 2, certo? Você palpa aqui assim, ai, 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 meu Deus, que dor. Aí você vai no massagista, ele relaxa, ele massageia, alivia. Pô, que legal, então é realmente muscular só. Não é, cara. O músculo está contraturado por uma adaptação a um problema. E se esse músculo está contraturado, tem um motivo. Você ficar massageando, inibindo ele ou alongando ele, você até vai ter um alívio, mas você vai permitir que aquilo que ele estava estabilizando agora se desestabilize. Então imagina você ter uma contratura, por exemplo, lombar lateral e o problema ser rim. E você vai lá e massageia, massageia, massageia. Entendeu? O mecanismo que protegia você travar de vez a coluna, que era em prol do rim, agora piora. Você vai travar bem mais. Vai aliviar no primeiro momento e vai piorar no segundo momento. Tá? Então, não trate o músculo sem antes saber exatamente o que desencadeou essa alteração muscular. É loucura, é absurdo. É como você tirar a caixaria de um prédio, imagina a caixaria que estabiliza o concreto, você tirar a caixaria sem saber se o concreto secou, vai desarmar. Entendeu? É isso, se o teu corpo apontou um problema, uma contratura muscular, um espasmo como num torcicolo, ele está tentando te proteger de alguma coisa, você tem que entender o que ele está protegendo, certo? E terceira e maior loucura que 95% das pessoas fazem, anti-inflamatório, analgésico, injeção. Cara, entenda uma coisa, não é porque tu tem dor que essa dor tem que ser nociceptiva, tem que ser inflamatória. Ela pode ser neuropática, ela pode ser de uma compressão neural, ela pode vir de uma víscera. Você pode ter uma dor excruciante na lombar e ser renal, aí você vai lá tomar anti-inflamatório e ferra mais ainda com seus rins. Você pode ter uma dor na região interescapular, ser do fígado, você vai lá tomar anti-inflamatório e ferra mais ainda com seu fígado. Não faz isso não. Em última instância, Murilo, eu tô que eu não aguento de dor, eu fui no médico e me deu um analgésico, ele aliviou. Tudo bem, então você fez um momento agudo de alívio da dor, agora corre achar a causa desse problema, tá? E como que a gente faz isso online, Murilo? Agora a solução, vou entregar para vocês 4 passos, anota, tá? Anota, porque se você fez alguma consulta online na sua vida que não passou nesses 4 passos, pelo menos você passou por enrolação, tá? E vai por mim. Todo mundo que marca consulta online comigo, eu todo dia atendo alguém online, fica surpreso com o diagnóstico. Por quê? Você vai perceber que desses 4 passos, tem um passo que é o mais importante, que é o que mais leva tempo. Vai estar na explicação aqui, acompanhe que você vai entender, né? E que não é o que você espera. Então a pessoa vem, quer falar um monte na consulta online e percebe que não é daí que sai o diagnóstico. Não é daí não. Não é batendo papo. Ele manda um monte de exame, envia um monte de exame no meu consultório. Eu falo, não é daí que sai seu diagnóstico. Não é daí que sai essa causa. Tá? Então acompanhe, tá? 4 passos. Primeira coisa, quando a gente conversa com o paciente online, quando você vai resolver um problema online, e você pode fazer isso até em casa, você vai entender como é que você faz isso em casa. Sem consultar comigo? Sem consultar comigo. Você tem que levantar hipóteses. E para levantar hipóteses, você vai ter que ter um pouco de conhecimento sobre as prováveis causas, que foi o que eu acabei de citar nesse vídeo. Você seguramente viu esse vídeo, já levantou um monte de hipóteses que você acha que tem. Mas você vai ter que testar. 2 formas de a gente fazer essas hipóteses, Murilo. Eu faço por você marca uma consulta comigo, online, eu avalio você 10, 15 minutos, tá? A gente vai conversar, você vai preencher um formulário, é enviado para você um formulário, você vai preencher um formulário, a gente vai conversar por 10, 15 minutos na câmera.
Tudo aquilo que você vai me falar sobre sua história de vida, o que aconteceu com você, situações que você já fez, o tipo de dor, a manifestação da dor, vai levantar hipóteses na minha cabeça. Se você quiser fazer isso em casa, tem como, sozinho, sem estar comigo. Eu vou te explicar até o final desse vídeo. Então essas hipóteses vão criar uma ideia. Porém, essa ideia é o que a minha mente, o meu conhecimento sabe. Aí a gente vai para uma segunda etapa, que é a etapa mais importante, que são os testes clínicos. Esses levam de 20 minutos, às vezes 25 minutos. São técnicas, caro seguidor, são técnicas, ferramentas que eu uso no corpo do paciente ou à distância, de outra forma, para saber o que de desequilíbrio esse corpo tem. Eu vou repetir. São técnicas, são ferramentas baseadas na avaliação do sistema nervoso autonômico que identificam o que é que o seu corpo tem de errado. E eu não estou falando só daquilo que você quer, como por exemplo a dor lombar sumir. Tudo. Emocional, energético, espiritual, crenças, comportamentos, problemas nos órgãos, falta de nutrientes, agressões biológicas como parasitas e vírus e distúrbios físicos como por exemplo uma lesão, um trauma, algum problema mecânico. Existem técnicas para isso, tá? E tem coisas que você pode fazer em casa, eu vou explicar para você até o final do vídeo, acompanhe o vídeo que você vai entender. Terceiro ponto mais importante, não mais importante, mas um dos mais importantes desse problema, a nutrição. Então, na conduta que eu vou dar para você, então, eu avaliei você com uma hipótese, fiz os testes, criei uma hipótese. Ó, o tratamento, ó, isso aqui é o que o paciente tem. A conduta à distância é basicamente mudança de estilo de vida e alimentação, alguns suplementos nutracêuticos para quem precisa, não é todo mundo, para acelerar esse processo bioquímico. Você já entendeu por quê? Você já entendeu que se o seu intestino está inflamado, eu vou ter que mudar a sua alimentação e suplementar o órgão para que ele pare de gerar dor nas suas costas. Você já entendeu que se você tem um problema, por exemplo, de dor na lombar, pela perda da saúde do osso, eu citei isso no início do vídeo, no item 3, né? Você vai ter que tomar nutrientes, vitaminas e mudar a alimentação para nutrir o osso. Então se você não entendeu ainda que para você ter uma saúde boa, para você parar de ter dor nas costas ou em qualquer outro lugar, você tem que nutrir o tecido, você já se perdeu. Entendeu? Ah, eu estou tratando dor lombar só com fisioterapia, alongamento, massagem e RPG. Você está ferrado. Ferrado, você vai passar uma vida inteira fazendo isso. Então, conduta terapêutica do Murilo, nutrição, alimentação, estilo de vida e suplementação associado a movimento. E que movimento? Esse é o grande quê? Eu passo para o cliente na risca, às vezes com vídeo, às vezes com áudio, às vezes com material nosso de e-book. Tem os e-books aqui embaixo. Se você tem dor lombar e não sabe o que fazer, quer aliviar com exercício um pouco, tem e-book aqui embaixo, tem um monte de material aqui embaixo, dá uma lida, tá? Ali você vai conseguir, com exercício, corrigir algumas disfunções específicas, entendeu? Então, o meu paciente, eu vou dar um exemplo agora, né? O item 4 já para poder aproveitar o item 4. Primeiro item, hipóteses pela anamnese e pelo preenchimento do prontuário do paciente. Segundo item, testes clínicos à distância. Terceiro item, a conduta terapêutica, através de nutrição, alimentação, mudança de estilo de vida e exercício físico. E quarto, talvez um dos mais negligenciados. A dor que você tem nas costas tem uma causa, certo? A pergunta é, eu, Murilo, consigo resolver todas as causas? Eu estou apto a ver isso tudo? Ou tem problemas que a gente talvez vai precisar de parceiros para isso? Porque eu posso avaliar um paciente online, a causa da dor no pescoço dele é sedentária, e eu não sou dentista. Então você está lá em São Paulo, decidiu vir no meu consultório aqui em Santa Catarina, e se ferrou porque o problema é dentário. Podia ter resolvido aí. Um problema dentário vai alterar todo o crânio, a cervical superior e gerar dores no pescoço trapézio. Se você não sabe disso, acompanhe meus outros vídeos do YouTube, você vai entender. Então eu sempre trabalho, quando necessário, com parceiros. Entendeu? Parte emocional eu não resolvo, encaminho para um parceiro, que no caso é minha esposa, ela consegue resolver isso com tranquilidade mesmo online. Parte odontológica, tá? E algumas questões também, que às vezes precisa de um tratamento invasivo ou até a abordagem manual. Mas a gente vai adaptar para você. Para você. Então todo mundo que faz consulta presencial ou online tem o mesmo resultado de diagnóstico e tratamento, só que de uma forma adaptada. Entendeu? E agora, a outra pergunta. Tá, Murilo, mas se eu não quiser marcar consulta com você, se eu não quiser fazer isso com você, eu consigo fazer a etapa 1, que é a hipótese, a etapa 2 estão os testes clínicos, a etapa 3, que é a conduta com exercício físico e nutrição, né? E descartar se eu preciso ou não, descartar se eu preciso ou não parceiros? Claro que consegue, cara. Consegue. Aqui embaixo tem um linkzinho de um mini curso completo nosso, o que custa menos de um terço da minha consulta no momento atual da gravação desse vídeo, que você faz isso tudo sozinho em casa. Tudo sozinho em casa. Você vai fazer sua autoanamnese, você vai preencher aquelas questões que tem lá, você vai aprender as 13 principais causas de dor e sofrimento, vai seguir a conduta que está lá e vai melhorar sua dor lombar, quiçá vai zerar a sua dor lombar. Óbvio que se você não quiser fazer isso, não consegue fazer isso, acha que não dá conta, você marca uma consulta comigo e eu vou te ajudar. Tá? Inclusive, chegou na altura desse vídeo, não esquece, curte e compartilhe e se inscreve no canal, tá bom? Então é muito importante você entender, toda dor tem causa,
você tem ferramentas para fazer isso. Muitas delas estão aqui embaixo, tá? Aqui embaixo você tem e-book, aqui embaixo você tem mini curso. São formas que eu condensei o conhecimento para entregar mais fácil para vocês. Mas esse vídeo por si só é um manual para tratamento de dor lombar, tá bom? Um manual. Isso aqui transforma a vida de qualquer pessoa. Eu preciso que você curta e compartilhe, tá bom? Um grande abraço e até o vídeo da semana que vem. Fiquem com Deus.